Bom dia! Olá, bom dia! Vamos entrar agora para a gente fazer mais uma live da Comissão de RH da CI. Quem tá entrando, se quem tá entrando me escuta bem, por gentileza, me sinaliza. Eu coloquei o fone agora para a gente fazer um teste. A gente hoje que vai falar dentro da Comissão de Recursos Humanos sobre esse tema extremamente pertinente no segmento empresarial diante do que estamos vivendo no momento. Então, por favor, me sinaliza quem está entrando. Éder entrou, Juliana, doutor Paulo Bingolim entrou ali também, o D'Artagnan, bem-vindo. Por gentileza, por favor, me sinalizem se o som está ok, se vocês me veem com clareza. E eu estou aguardando o meu convidado, o nosso convidado da entidade, Dr. Leandro, que vai falar para nós hoje sobre esse tema super importante, que são os aspectos jurídicos e empresariais do distanciamento controlado nos decretos estaduais e municipais. Tô lendo, vocês estão vendo, eu tô com o meu computador exatamente aqui na minha frente. Dr. Cassiano também entrou, seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Esse que é o nosso intuito enquanto entidade. Para quem não me conhece, eu sou a Fátima Guelin, eu estou na diretoria de recursos humanos da entidade já há algum tempo. E enquanto diretoria, enquanto entidade, nós temos por objetivo proporcionar aos associados e à comunidade em geral um acesso à informação com maior qualidade. Tirando a época de pandemia, nós normalmente nos encontramos regularmente, uma vez por mês, para discutir temas pertinentes ao que esteja relacionado a recursos humanos, ao que seja relacionado a pessoas, a gestão de talentos e a gestão como uma forma geral. Nesse momento que estamos vivendo, não estamos conseguindo fazer isso. Então, precisamos continuar compartilhando conhecimento, porque entendemos que isso faz parte da proposta da entidade. Entendemos que isso faz parte da proposta da entidade, que é disseminar a informação e que os nossos associados possam ter um maior número de informações. Eu estou aguardando o Dr. Leandro, eu ainda não o encontrei aqui nas pessoas que estão entrando. Se ele já entrou, vai me dando um oi, por gentileza, porque eu ainda não o encontrei para poder chamar para participar da nossa conversa, desse nosso super bate-papo hoje sobre os aspectos jurídicos do distanciamento social. Lembrando sempre assim que a entidade como um todo tem fins, somos uma organização não governamental, uma organização sem fins lucrativos. Está aqui o Dr. Leandro, achei ele. Dr. Leandro, já estou lhe chamando aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu chamo, Leandro, tu para entrar. Fazer uma transmissão ao vivo com o Dr. Leandro. Ok, já achei ele aqui. Assim que ele entrar, será muito bem-vindo. Lembrando que a gente tem o apoio da Wizard e da Uniodonto para esse evento. Bom dia, doutor Leandro. Seja muito bem-vindo. Que privilégio te receber aqui no Instagram da ACI para a gente conversar sobre esse assunto tão importante para todos nós nesse momento. Deixa eu baixar aqui a minha câmera agora. Bom dia, Fátima. Estão me ouvindo bem? O pessoal estava dizendo que estava ouvindo bem, mas testa teu áudio aí, testa teu som para a gente ver se está tudo ok. Pessoal, se puder, nos dá um ok, nos diz assim, Fátima Leandro, tá ok. E assim, ó, lembrando sempre, eu gosto de pedir para as pessoas com quem a gente está conversando, que sempre que vocês colocarem para nós sim, ok, nos jogarem pergunta, colocarem, escreverem, o algoritmo do Instagram entende que tem gente prestando atenção no que a gente está falando e vai entregar essa live para o maior número de pessoas assistirem. Obrigada, Luana, tá tudo ok. Show de bola, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso bate-papo sobre questões jurídicas. Doutor Leandro, muito obrigada por ter aceito o convite da entidade de participar e compartilhar conosco o teu conhecimento. Te apresente para a equipe, para o nosso grupo, nosso seleto grupo de pessoas que estão aqui conosco. Por gentileza, seja bem-vindo. Nossa gratidão à tua disponibilidade. Obrigado, Fátima. Quero agradecer o convite da entidade, né, na tua pessoa, na pessoa do presidente Gabriel e do Cassiano, né, que já participei de muitos eventos da CI. Esse é o primeiro nessa nova modalidade, vamos dizer assim, que foi nos imposta aí pela situação de pandemia que a gente vive, né, via EAD, né. Eu sou advogado, eu trabalho com direito empresarial,
né, para quem não me conhece. E hoje nós vamos tratar, como a Fátima já colocou, sobre o novo decreto do governo do estado, que saiu agora no domingo passado, que cria um modelo dinâmico, ou seja, no próximo domingo, possivelmente, nós vamos ter alterações de novo, a cada semana tem alterações, e eu quero tornar ele o mais compreensível possível para as pessoas, né? Essa é a nossa ideia hoje, e também porque a gente tem um decreto aqui em Santa Cruz do Sul que ainda está vigente, que é o decreto municipal, né? Que também ainda deve ser aplicado em conjunto com esse novo decreto do governador. Então, esse é o tema central hoje da nossa fala, né, da nossa conversa. Explica um pouquinho para nós, então, o que o governador nos trouxe e o que isso muda diante desse cenário que estamos vivendo, assim. E vou te dizer uma coisa, Leandro. Para ti, a primeira vez que está fazendo as lives, é um novo modelo de educação, é um novo modelo de conhecimento. Vamos ter que nos adaptar a fazer isso. É a melhor de todas as formas? Não tenho essa resposta. O que eu posso dizer é que, nesse momento, é o que a gente precisa para poder compartilhar conhecimento. Exato, Fátima. Eu sempre tento ver o lado positivo também disso. Eu acho que o lado positivo é que alcança um número maior de pessoas, né? Muitas vezes no presencial a gente está limitado, né? Eu mesmo estou fazendo um curso agora, se fosse minha colega na arbitragem da CI, eu estou fazendo um curso de arbitragem que ia ser na USP, ia ser em São Paulo, estava me preparando para ir e agora passou a ser EAD esse curso. Para mim foi ótimo porque evita o deslocamento, evita custo, evita trânsito, evita um monte de coisas que a gente não teria oportunidade, talvez, de ter esse mesmo curso aqui, só teria lá em São Paulo, mas hoje esse curso que teria 60 pessoas, tem 1.300 pessoas assistindo toda semana, né? Então, vamos ver o lado bom da situação do EAD, é que ele permite realmente, como tu colocaste, um alcance maior, é um novo modelo que a gente vai ter que se adaptar. Entrando na tua primeira pergunta sobre o decreto do governador, o que ele traz de novo em relação aos outros decretos, tanto federal quanto municipais, né, que cada município vinha adotando? Santa Cruz tinha o seu, outros municípios tinham os seus, conforme o seu caso específico, né? O decreto do governador, ele busca criar um modelo chamado distanciamento controlado. Ou seja, ele vai aliar, e isso está muito claro no decreto, os valores da saúde e da economia. Ou seja, ele permite que as atividades econômicas, industriais, comerciais e de serviço continuem operando dentro de um limite de pessoas por metro quadrado, de modo a não interromper as atividades, né, conforme as bandeiras, que nós vamos explicar melhor depois, mas equilibrando aí economia e saúde, que eu acho que é o grande desafio hoje dos gestores no mundo, é criar um modelo que efetivamente equilibre a economia, que efetivamente vai ser afetada, já está sendo afetada, mas que ela seja o mínimo possível afetada, né? Esse é o ponto central do decreto, né? Muito bem. Gente, para quem está chegando agora, tá? Tiver com alguma dúvida, quiser conversar, quiser perguntar algumas coisas, eu estou aqui de mediadora dessa conversa e estou anotando o que está surgindo. Para quê? Para que a gente possa ter realmente essa conversa ser interativa. Então, se tu tem alguma dúvida, tem alguma questão sobre esse assunto que estamos falando, pode escrever aqui que eu estou anotando, estou responsável por cuidar disso para poder passar isso da melhor forma possível para todos os que estão aqui. E vamos falar um pouquinho mais sobre esse distanciamento, assim, o que mudou, doutor Leandro, do que nós tínhamos para o que está posto agora? Na realidade, o que nós tínhamos até então? Nós tínhamos um decreto do governo municipal, né, aqui vigente, que estabelecia alguns critérios, né? Acho que o pessoal que é do comércio já está bem habituado a esses novos critérios, como limitação de pessoas dentro do estabelecimento comercial, disponibilizar álcool gel, limpar as superfícies, usar máscara. A diferença é que esse decreto do governo estadual, ele estabelece o limite de pessoas dentro de um estabelecimento comercial, industrial ou de serviço, não com base em critérios fixos, mas em critérios dinâmicos, ou seja, é aplicado um percentual sobre o teto, né, levando em conta a metragem quadrada do estabelecimento, de modo a evitar aglomeração. Então, acho que é um critério novo, é um critério dinâmico que ele baseia o número de pessoas, tanto clientes quanto empregados, que vão estar dentro do estabelecimento, com base
na situação local, né, da bandeira, né, que é criada, nós vamos explicar depois como é que se cria essa bandeira, levando em conta a metragem do estabelecimento, né? Então, acho que isso é importante porque ele possibilita que os estabelecimentos operem, mas evitando que as pessoas se aglomerem lá dentro, né? Então, acho que equilibrou bem, está no início, a gente vai vendo na prática como isso funciona, mas a ideia é, como eu disse, equilibrar, né, essas atividades econômicas nesse momento aí de evitar aglomerações, né? Muito bem. Vamos lá, eu sou psicóloga, pensa que psicóloga adora perguntar e às vezes tem dificuldade de entender algumas coisas. O que quer dizer assim, no meu consultório eu vou ter um limite para atender. Talvez num espaço de comércio, de algumas outras coisas, de acordo vai ser criado de acordo com o meu objeto de venda, com o meu objeto, na verdade, é isso? Exato. As bandeiras, até se as pessoas quiserem acompanhar junto aqui, tem o site do governo que chama distanciamentocontrolado.rs.gov.br, tá? Esse é o site do governo do estado que tem ali todo o modelo das bandeiras, né? Então ele vai levar em conta uma série de protocolos, né? Ele tem uma bandeira amarela, uma bandeira laranja, uma bandeira vermelha e uma bandeira preta. E aí, a partir disso, você pode consultar no site como é que o seu município está. Eu vou consultar aqui no site Santa Cruz do Sul agora, para a gente ver, né? Está na bandeira laranja, que é considerado um risco médio. E aí, com base nisso, a gente vai escolher ali o setor que a gente quer trabalhar. Por exemplo, o setor de serviços. Legal. Né? Aí você entra ali, você é de serviços, está na bandeira laranja, ele vai baixar um PDF que vai dizer ali, na bandeira laranja, quais são os critérios para os serviços operarem. E aí ele vai te dar por tipo de serviço, né? Ele tem algumas listas de serviços, né? Começa lá com casas noturnas, eventos e teatros, esses estão sempre fechados, né? Esses estão permanentemente fechados, né? Aí passa para academia de ginástica, por exemplo, em bandeira laranja, pode operar 25% só do teto de operação, né? Serviços de imobiliárias, a 50% também. Advocacia, 50%. Então, ele vai dando conforme a sua atividade, aí cada um vai poder ver a sua, conforme o seu caso, né? Serviço de higiene pessoal, cabeleireiro e barbeiro, 25%. Então, ele vai reduzindo, conforme as bandeiras vão piorando, chegando até a preta, que seria a pior, o percentual de pessoas que podem estar dentro do teu estabelecimento. Isso com base numa metragem quadrada. Essa metragem quadrada, ela é a seguinte, ele toma por base o seguinte, a distância entre as pessoas no estabelecimento tem que ser de no mínimo 1 metro, né? Ou seja, eu tenho que ter 1 metro para cada lado, ou seja, com EPI, né? Ou seja, a máscara, principalmente no comércio e serviço. Claro que indústria tem outros EPIs específicos, tem uma normativa específica, porque indústria é um outro ambiente, né? E tal, mais controlado. Mas, via de regra, para comércio e serviços, são máscara, álcool gel, essa coisa que já está se fazendo. E aí fica, portanto, a 2 metros quadrados cada pessoa, né? Então, 1 metro para cada lado, 2 metros quadrados de área para cada pessoa. Então, você vai ter que ver qual é o tamanho do seu estabelecimento, né? Dividir por esses 2 metros quadrados. Digamos que eu tenha 100 metros quadrados de estabelecimento. Eu divido por 2 metros, eu poderia colocar 50 pessoas. Só que aí eu tenho que multiplicar por esse fator de percentual conforme a bandeira e conforme o serviço. Digamos que ele dê 50%. Eu multiplico, eu tenho 25 pessoas. É isso que eu posso ter dentro do meu estabelecimento, por exemplo. Né? Somando empregados e clientes. Né? Eu tenho nesses 25 está o total. Então, digamos que eu tenha 12 empregados. Não é somente quem vai chegar diferente isso, lá, né? Isso. Muito boa então, a se você já tem 12 ali dentro, você pode colocar mais 13, né? Por exemplo, para fechar os 25, né? Só para dar um exemplo. Doutor D'Artagnan está nos perguntando aqui, Leandro, assim, poderia posicionar sobre a possibilidade ou não da gente ter um lockdown? Por esse decreto, será que existe essa possibilidade nesse... Por esse decreto, não. Um lockdown, para a gente conceituar bem, porque as pessoas às vezes falam em lockdown ou falam em quarentena, ou falam em isolamento, às vezes de forma não tão precisa, né? Porque o que nós estamos vivendo hoje é um distanciamento, né, social. Nós não temos ainda uma situação, né, em que nós tenhamos que criar o lockdown, que seria uma situação mais extrema de isolamento efetivo, né?
nós temos hoje uma recomendação, assim, até o momento nós tínhamos uma recomendação dos Ministérios da Saúde, secretarias, de se ficar em casa quem pudesse, né? Isso foi mais rígido uma época, depois se abriu um pouco mais. Acho que esse decreto do governo estadual ele equilibra melhor, os serviços podem andar, o comércio pode andar com racionalidade. Se a situação piorar, vai diminuindo. Serviços que não são essenciais têm menos percentual, né? Tem bandeiras piores, como eu disse, casa noturna, bares, cinemas, tudo isso vai ficar fechado porque é com critério de essencialidade, né? Então isso está ficando fechado. Mas o lockdown, que é o que foi feito no norte da Itália, depois no início de abril, por exemplo, que seria um fechamento total. Você não pode sair de casa, todo o comércio está totalmente fechado, com exceção dos serviços estritamente essenciais. Porque às vezes a gente coloca a lista de essencial, se tudo vira essencial, nada é essencial, né? Na Itália... Não, eu tenho até achado um pouco engraçado, assim, porque eu tenho visto como serviços essenciais coisas... E aí, a grande questão é que tem a ver com pontos de vistas. Quando a gente entra com a interferência da gente sobre o que é essencial, para algumas pessoas fazer as unhas é essencial, para algumas outras não é. Então a gente tem que ter muito cuidado sobre o julgamento que a gente coloca sobre isso e do posicionamento super delicado que todos os gestores devem estar passando nesse momento, né? Que é se posicionar entre a questão econômica e a questão de saúde, que não é fácil esse posicionamento. Que é posto, que é dado. Exato. Né? Porque, então a gente tem que ter claro o que é, porque o que é essencial para ti não é para mim, né, Leandro? Exato. E aí que tá, eles fizeram nesse decreto estadual com base em critérios científicos, justamente para evitar essa subjetividade da psique humana, que você entende melhor do que nós, né, por ser psicóloga, que cada um vai achar que a sua atividade é essencial, e naturalmente, é óbvio, cada um tende a ver o mundo a partir da sua perspectiva. Mas o governo estadual criou uma lista de serviços essenciais, o federal tem a sua, o municipal tem a sua. Como é que isso se dá? Ontem até eu vi algumas notícias do tipo, governadores dizem que não vão aplicar a lista de serviços essenciais do governo federal. Era uma notícia que se deu ontem. Isso não é bem assim. O que ocorre? O Supremo Tribunal Federal já decidiu que cada ente federado, ou seja, temos a União Federal, os estados e os municípios, né? A mais alta seria a União, depois os estados e aqui no local os municípios. O município tem o entendimento mais específico de cada situação. Então, o município ele pode regular de forma mais rígida do que o estado, e o Estado pode regular de forma mais rígida que a União. Então, digamos que o Estado entenda que os serviços essenciais são 10 serviços e a União entenda que são 20, para aquele Estado só vão valer aqueles 10. E se o município... Para mim... Vamos lá. Espera só um minutinho para mim aqui, ó. Oi. Tá ok. Vamos ver se a gente consegue voltar. Tá me ouvindo, doutor Leandro? Tô ouvindo a gente agora. A gente deu uma super travada aqui. E assim, ó, acontece, tá? Por que acontece isso? Porque são momentos que tem várias lives acontecendo, as nossas conexões de internet não estavam preparadas para tudo isso que a gente está vivendo. E então eu vou te pedir que tu possa, se tu puder repetir para mim ali, de onde tu estava falando das esferas municipais, estaduais. E vou pedir para quem está nos assistindo, se travou para vocês também, me dá um retorno para mim, por gentileza. Voltou? E se agora está ok? Para mim está ok. Agora vamos ver se voltou. A Luana está dizendo que voltou normal. Que bom. Vamos lá, doutor Leandro, você estava falando sobre as esferas. Se puder retomar dali para a gente, por favor. Tá certo. Como eu disse, então, nós temos 3 esferas, né? A federal, a estadual e a municipal. Digamos que o governo federal diga que existem 20 atividades essenciais. O governo do estado diz que são 10 e o município diz que são 5. Aqui vai valer as 5. Porque o município pode ser mais rígido que o estado pode ser mais rígido que a União. O contrário não pode acontecer. Digamos que o município dissesse que tem 20 atividades essenciais, o estado tem 10 e que a União tem 5. Isso não poderia. O ente federado menor, ou seja, o município em relação ao estado, em relação à União, o menor é o município, pode ser mais rígido que o superior. Nunca menos rígido.
Então, esse é o critério, né, que a gente tem aplicado que o Supremo definiu, né, para como se identifica aí as chamadas competências federativas concorrentes, ou seja, porque tem União, Estados e municípios legislando sobre isso, e isso se torna muito complexo, às vezes, entender os decretos e interpretá-los da melhor forma, né? Para as pessoas que não são da área, às vezes se torna bem difícil, até para nós, às vezes torna-se difícil. Então, por isso que a gente está aqui também para tentar tirar essas dúvidas, às vezes, que as pessoas têm, né? Exato. Para quem está chegando aqui, está chegando conosco e está nos ouvindo, eu queria saber se está fazendo sentido para vocês o que o Dr. Leandro está nos explicando, se vocês estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio dele. Então, assim, a gente brinca em live que quando alguém manda um coraçãozinho de presente para a gente aqui, é sinal de que está entendendo o conteúdo ou que está aplaudindo o nosso convidado. Então, eu gostaria, por favor, de pedir que vocês pudessem mandar corações para nós aqui, para o Dr. Leandro, para que a gente possa saber se isso tudo está fazendo sentido para você, se isso está fazendo sentido para quem está buscando esse conhecimento diante desse momento. Doutor Leandro, parece que sim, doutor Leandro, precisava de mais corações, acho que tu merece mais, tá? Doutor Leandro, para ti que está acompanhando tudo isso, tem visto tudo isso, o governador lançou esse decreto no domingo, hoje é quinta, vamos ter mudanças ainda? Nós vamos ter mudanças toda semana, Fátima, porque esse é um decreto dinâmico, né? Nós podemos mudar de bandeira, né? Santa Cruz hoje está na bandeira laranja, que é uma bandeira intermediária. Nós podemos ou melhorar e ir para amarela, ou piorar e ir para vermelha, como hoje é o caso de Lajeado. Lajeado está nessa bandeira vermelha, porque tem uma situação um pouco mais complicada do que Santa Cruz, e até a bandeira preta, que ainda nenhuma região ainda tem essa bandeira no estado ainda, mas podemos chegar que seria a pior situação, né, que eles levam em conta vários critérios, né? Ali no site do governo explica claramente, tem uma tabela de como eles calculam essas bandeiras com base em leitos de UTI utilizados, com base em síndromes respiratórias graves que tenham sido registradas nos últimos 7 dias. Tem uma tabela bem complexa de entender, até não sou da área da matemática, mas esses números foram criados por cientistas, por estatísticos, por uma equipe médica, então eles têm um sentido técnico, né, que leva a ter essas bandeiras, né? Santa Cruz é uma das 30 regiões, a capital da região, vamos dizer assim. Lajeado é outra, Cachoeira é outra, Caxias é outra, assim por diante, né? São 30 regiões. Um dado que em Santa Cruz estava preocupante, que é um dos dados que forma essa bandeira, que eu tenho acompanhado, era o número de leitos de UTI utilizados na região de Santa Cruz. Pelo site do governo do estado, a região de Santa Cruz teria 27 leitos de UTI disponíveis, no geral, e estaria no último domingo ocupando 25 leitos. Eu olho agora para o site do governo, esse site do distanciamento controlado, e hoje nós temos uma taxa de ocupação nessa região, segundo o site do governo do estado, de 21 desses 27 leitos. Então melhorou a situação de ocupação das UTIs, que era uma bandeira preta para nós dentro da formação da bandeira geral. Então isso poderia nos levar para uma bandeira vermelha. Mas eu imagino que esse índice melhorando, se os outros não piorarem, a gente tende a ficar na laranja ou até talvez melhorar e ir para a bandeira amarela, né? Quanto melhor a bandeira, mais pode se abrir o comércio, mais pode se abrir a indústria, mais pode se abrir os serviços, né? Mais gente pode. Lembrando, né, gente, que esses leitos de UTI não estão sendo ocupados pela Covid-19, sim por outras coisas, outras comorbidades que o município tem, né? A gente acaba ficando, às vezes... Isso. E tem duas coisas que eu quero ressaltar no que tu vem dizendo, assim. Uma delas que é super importante, tu tá trazendo dados de lugares sérios e confiáveis. Tenho pensado muito e tenho lido muito sobre isso, assim, para quem tá conosco aqui, por gentileza, pela sua saúde mental, eleja canais de comunicação confiáveis. Sai dos canais de comunicação de fake, dos canais de comunicação, e não vou falar o nome de nenhum, mas assim, eleja os que sejam confiáveis, eleja canais de comunicação que possam te trazer informações verdadeiras, porque senão a gente acaba entrando numa certa ansiedade desnecessária
por desconhecimento e por pessoas que também, às vezes, não estão tão preparadas para passar o conhecimento como deveria. O Diego está pedindo para nós, se tu pode repetir um pouquinho o cálculo dos metros quadrados ali, que ele tem que calcular com percentual, ou talvez passar o site de novo, né, doutor Leandro, para que a gente possa fazer, para que o pessoal possa entrar e poder fazer com maior calma, com tranquilidade esse conhecimento. Eu vou repassar o site, mas vou explicar também. O site do governo é distanciamentocontrolado.rs.gov.br. Como é que é feito esse critério? Se alguém puder escrever aí para mim, ou o Cassiano ou a Luana da CI, escrever o site para deixar ali escrito para a gente, por favor. Eu vou mandar para o Cassiano aqui pelo WhatsApp, ele já coloca ali, então, para nós, que eu não sei Show fazer de bola. isso também. Nada como a tecnologia. Eu falando contigo também não consigo, tá? Eu nem não falando, então tá bom. Esse site explica bem isso, ali nos chamados protocolos gerais. Ou seja, são aqueles protocolos, aí você quando clicar ali em protocolos gerais vai baixar um PDF. Esse PDF vão ter todos os protocolos. E ali no início tem teto de operação e modo de operação. E distanciamento entre pessoas. Ali vai estar muito claro o seguinte... o teto de operação é, como eu falei, com base no percentual da bandeira. Mas você tem que definir primeiro o seu teto limite, né? Que seria o seu teto de ocupação. Então, como é que você define isso? Aqui estão os critérios do decreto. Se você der EPI para as pessoas, você tem que ter, como eu disse, 1 metro entre pessoas. Ou seja, 2 metros quadrados por pessoa. Então, no estabelecimento de 100 metros quadrados... dividindo por 2 metros, eu vou ter 50 pessoas. E aí, a partir disso, eu aplico a bandeira percentual. Como eu disse, digamos ali, em serviços advocatícios na bandeira laranja, era 50%. Então, em vez das 50 pessoas, eu posso ter 25 pessoas dentro do meu estabelecimento. É a metragem quadrada dividido por o mínimo de metros entre pessoas com EPI, que é 2 metros quadrados, multiplicado pelo percentual da bandeira. Né? Então é um critério matemático que não é tão difícil, até porque eu que não sou da humanas consegui fazer. Então acho que depois de um tempo a gente se adapta a ele, ele fica mais fácil da gente calcular. Né? Mas como eu disse, nós temos também um decreto municipal em vigor que a gente tem que também levar em conta. E esse decreto municipal ele tem alguns critérios diferentes do decreto do governador. Né? Eu não sei se eu posso dar um exemplo aqui mais concreto, Fátima. Pode. Queres fazer uma outra pergunta antes? Não, deve. Assim, pode fazer, por gentileza. Eu preparei aqui algumas situações específicas. Tá? Essa de comércio eu já falei. Indústria do fumo, por exemplo, que é uma indústria aqui bem importante para a nossa região. Né? Pelo decreto do Estado, a indústria do fumo, nessa bandeira que a gente está hoje, que é a bandeira laranja, pode operar 75% da capacidade. Ou seja, uma capacidade de operação razoavelmente boa, considerando que as nossas indústrias têm uma metragem quadrada grande, né, não tem uma metragem pequena, elas conseguem operar razoavelmente bem. Digamos que a gente tem um galpão de indústria com 1.000 metros quadrados. Tá? Eu divido ali então por 2 metros quadrados, seria a distância mínima entre pessoas. Eu tenho 500 pessoas que podem estar nessa indústria do fumo. Multiplico por 75%, eu tenho 375 pessoas que podem operar ali dentro. Então, esse é o número mágico de operação para a indústria do fumo neste momento, dividindo pela metragem. Né? A cada 1.000 metros quadrados podem colocar 375 pessoas. Doutor Leandro, a pergunta não é minha, mas assim, veio aqui e eu estava pensando exatamente nisso, assim, e quem está fiscalizando isso? Ou quem vai fiscalizar isso, se é que isso vai acontecer em algum momento, a fiscalização disso tudo, para que a gente possa trabalhar, mas possa trabalhar com segurança sem colocar em risco ninguém. Eu estava lendo esses dias assim, que muito mais do que uma obrigação, tudo isso que a gente está fazendo é um ato de altruísmo. Então, assim, como a gente faz para poder cumprir com o que nos é obrigatório, mas que faz com que a preservação da vida isso aconteça? Alguém vai fiscalizar isso tudo? Se é que vai? O próprio governador referiu na live dele de domingo que ele sabe, por exemplo, agora é obrigatória a utilização de máscaras pelo decreto, inclusive na rua, né? As pessoas têm que andar na rua de máscara, em transporte coletivo, em qualquer local, menos dentro de casa, né? Qualquer local que você vai, você tem que estar de máscara. Ele disse que sabe que é impossível o Estado estar em todos os locais ao mesmo tempo, né? Não tem como estar fiscalizando isso,
as empresas serão mais fiscalizadas, realmente. Principalmente as indústrias já têm hoje uma fiscalização maior, né, pelo tamanho e pelo volume que operam. Não vão, certamente, as indústrias se correr o risco de operar fora do decreto. Como você colocou, acho que é uma questão assim, de civismo. A gente respeitar esse decreto, porque realmente pode ter uma fiscalização tanto dos entes estaduais, né, a própria fiscalização da vigilância sanitária estadual, a própria vigilância municipal, e pelos decretos municipal e estadual, todos os fiscais de outras áreas do estado e do município podem ser cedidos para a saúde, então o volume de fiscais aumenta muito. E não só pela fiscalização, mas eu acho que todo mundo está, e pelo que eu vejo aqui em Santa Cruz, todo o comércio, toda a indústria, todos os serviços estão se adaptando, né? Estão querendo cumprir esse decreto, estão cumprindo tanto o municipal quanto o estadual. Então, acho que as pessoas, quando elas tomam conhecimento realmente do que do que tem que ser feito, elas fazem, né? Em sua grande maioria, vão fazer e vão cumprir, mesmo sem estar um fiscal todos os dias ali na sua porta. Claro que isso pode ser considerado crime, né? O próprio decreto diz que será considerado o crime do artigo 268 do Código Penal, que é você atrapalhar ou ir contra alguma medida pública de contenção numa epidemia ou de uma pandemia. Isso já está previsto no Código Penal. Mas acho que não é por isso que as pessoas vão cumprir. Elas vão cumprir porque elas querem realmente, nesse momento, estar operando. Porque se elas não operarem dessa forma e a epidemia piorar, porque as pessoas não cumpriram o distanciamento, aí as bandeiras vão piorar e elas vão ter menos condições e aí sim pode chegar no lockdown, que ninguém quer isso, né? Então eu acho que as pessoas cumprem também por civismo e por interesse, porque ninguém quer chegar numa situação ainda pior do que nós estamos, né? Que é o que aconteceu na Itália. As pessoas no início relaxaram muito e depois teve que se fazer o lockdown total. E nada operava, né? Absolutamente nada, só farmácia, supermercado. E no supermercado você só podia comprar comida, né? Então, realmente, isso ninguém quer que chegue a esse ponto. E para isso a gente tem que cumprir essas normas, né? Justamente para não piorar a situação que a gente já está, né? A gente fez um bate-papo, eu e o Dr. Leandro, online, antes dessa live, assim, e a gente falou um pouco sobre as medidas sanitárias segmentadas. E eu queria que tu pudesse falar um pouquinho sobre isso para quem está conosco aqui, o que são essas medidas segmentadas, o que são essas medidas sanitárias segmentadas, para que as pessoas possam ter essa informação. A gente está respondendo as perguntas conforme elas estão surgindo, fiquem à vontade para fazer, eu estou anotando elas, mas eu queria que tu pudesse falar um pouquinho sobre isso. Isso, exatamente. Eu vou de novo fazer com exemplos que eu acho que fica mais claro para as pessoas entenderem. Essas medidas segmentadas são justamente essas bandeiras, né? Então, conforme cada bandeira, você vai ter uma situação. Elas vão reduzindo o percentual de metragem. Isso é segmentado. As gerais são aquelas questões gerais do decreto, do tipo usar máscara, ter álcool gel disponível, limpar com álcool gel. Isso é geral, sempre tem que ser feito para todos os estabelecimentos, independente do tipo e da bandeira. As segmentadas, como eu disse, são as bandeiras e conforme o setor de operação, de indústria, de comércio, de serviço dentro da bandeira. Por exemplo, hoje, na construção civil, para dar um outro exemplo, se nós estivéssemos já numa bandeira vermelha, como o Lajeado está, por exemplo, a construção civil poderia operar a taxa de 25% só de operação. Então, por exemplo, num canteiro de obra de 500 metros quadrados, eu divido por 2 metros quadrados, que é aquele número mágico, né? Chego a 250, multiplico por 25%, eu vou ter 62 pessoas. Ou seja, um trabalhador no canteiro de obra a cada 8 metros quadrados, né? Que é o que daria nessa proporção. Isso no estadual. Só que no municipal, que ainda está vigente em Santa Cruz do Sul, que não foi revogado, vige ainda até domingo, existe uma limitação de colaboradores na construção civil, independente de bandeira, porque no municipal não tem essas bandeiras, ele é geral. A construção civil no município ela é limitada na proporção de 10 trabalhadores a cada 500 metros quadrados. Então, nesse caso, ao mesmo canteiro de obras de 500 metros quadrados, no estadual poderia ter 62 trabalhadores e no municipal pode ter só 10 trabalhadores. Como o municipal é o mais restritivo hoje, se aplica por enquanto não for revogado ou modificado o decreto municipal, o municipal. Então, no municipal você tem um trabalhador a cada 50 metros quadrados e no estadual você poderia ter um trabalhador a cada 8 metros quadrados na construção civil, nessa bandeira vermelha. Então, vejam como interessante esse equilíbrio. A gente tem que cumprir o mais restritivo sempre. Então, a gente tem que cumprir o municipal nesse caso. Mas nem sempre o municipal vai ser o mais restritivo. Porque o municipal tem a ver com bandeiras... quer ver um exemplo? No comércio. No municipal, a gente pode operar a taxa de 4 funcionários, 2 clientes.
8 funcionários, 4 clientes. 12 funcionários, 6 clientes. Num estabelecimento pequeno, digamos que eu tenho um estabelecimento de 20 metros quadrados, né, um estabelecimento comercial pequeno, mas eu tenho ali dentro 8 funcionários. Eu tenho bastante gente dentro ali do meu estabelecimento, mesmo ele sendo pequeno. Eu posso atender 4 pessoas. Se eu pegasse esses mesmos 20 metros e dividisse por 2 metros quadrados, eu chegaria em 5 pessoas. Multiplicado pelo coeficiente que hoje a bandeira laranja, eu poderia atender 2 pessoas só. E pelo decreto municipal eu posso atender 4. Então vejo que nem sempre o decreto municipal é o mais restritivo. Às vezes, conforme o caso concreto, quanto menor o estabelecimento, o municipal é mais permissivo, e quanto maior, o estadual é mais permissivo. Então a gente tem que sempre fazer essa interpretação caso a caso, e bandeira a bandeira, indústria a indústria, tamanho a tamanho de cada estabelecimento, porque senão a gente pode se confundir na interpretação dos decretos. Você não pode se achar que um sempre é pior, não. Vai depender do caso concreto, essa avaliação, né? Mas vale sempre o mais restritivo, sendo ele estadual ou municipal, é isso? Exato, só lembrando, exato. assim, lembrando e comunicando, dizendo assim que a reunião da Comissão de Recursos Humanos, ela acontece em períodos normais, naturais, não sei se a gente pode falar dessa forma, uma vez por mês. Para quem está nos assistindo que não é associado da entidade, quero deixar o nosso convite para que venha se associar, para que entenda que nosso principal objetivo é compartilhar conhecimento, é favorecer para que a nossa economia, para que o nosso município cresça, floresça e que todos nós possamos ter resultados. A gente tem optado por esse modelo online, porque é o que temos. E a reunião da comissão acontece mensalmente, a gente está trazendo pessoas para contribuir, e ela acontece mensalmente, sempre porque tem o apoio de 2 grandes empresas aqui de Santa Cruz, que acreditam no associativismo e que acreditam na entidade, que é a Uniodonto de Santa Cruz do Sul e a Wizard Idiomas. Então, assim, eu preciso fazer esse agradecimento porque são elas que proporcionam esse encontro em épocas naturais, e também é ela que nos ajuda a manter a qualidade do que estamos oferecendo. Então, muito obrigada a essas 2 empresas que são parceiras da entidade, da ACI, nesse momento, porque são essas coisas que fazem com que a roda continue andando. A gente precisa fazer com que a economia continue. Então, a gente precisa agradecer. Eu tenho uma pergunta aqui, Leandro, que fala assim, ó, é importante mencionar que o cálculo da metragem inclui apenas o espaço físico livre para a circulação ou permanência das pessoas, desconsiderando-se o espaço ocupado por máquinas, por exemplo. Oi. Tá me ouvindo aí? Deu uma caída, volta eu acho lá. que agora Eu tô voltou. te ouvindo bem. Isso, mas tu conseguiu escutar o que eu te disse, assim, Agora voltou, o espaço agora físico voltou. Sim, sim, ou o consegui. espaço das máquinas faz sentido? O espaço que as máquinas ocupam o são espaço calculadas livre. juntos, pelo que eu entendi, foi essa a pergunta. É o espaço livre, né? Então, o que é o critério do decreto? É justamente evitar aglomerações. É óbvio que, por exemplo, assim, a gente fala até em 2 metros quadrados. Não quer dizer que todo mundo pode estar acumuladinho num canto lá e o resto vazio. A gente tem que ter os 2 metros quadrados como parâmetro. Mas a gente ainda tem que manter 1 metro entre cada uma, no mínimo, né? E é óbvio que todo o espaço que está sendo ocupado por outras coisas, é claro que isso num comércio, num serviço é mais difícil, você tirar o espaço do sofá, mas você tem que manter o distanciamento entre pessoas de no mínimo 1 metro, com a máscara, com o EPI, se tiver sem o EPI 2, mas hoje não faz sentido dizer sem o EPI, porque esse EPI é obrigatório. Claro que na indústria, como eu disse, são outros EPIs mais restritivos, né, específicos para a indústria. Tem uma resolução da Secretaria de Saúde sobre isso, a 283. E ali sim, no ambiente industrial, em que as máquinas ocupam um espaço grande, é óbvio que sim, eu tenho que ver essa metragem e manter o distanciamento entre as pessoas. Porque não adianta também você ter um galpão de 1.000 metros quadrados, 700 deles estão ocupados por máquina e as pessoas estão aglomeradas num canto. Isso também não cumpre a função do decreto, que é manter o distanciamento de no mínimo 1 metro entre as pessoas com EPI, né? Na indústria se falava em 1,80 m sem EPI. Hoje já entendo que essa resolução não vale mais, seriam 2 metros, mas como disse, operar sem EPI hoje é impossível nesse contexto de pandemia, né? Então, a gente fala em 1 metro de distância para todos os lados, que equivaleria a 2 metros quadrados.
E a gente tem que ter muito claro, né, o que é o EPI, na verdade, que é o equipamento de proteção individual. E, assim, por muito tempo se usou outros. A gente que não está aqui no Brasil acostumado com o uso de máscara vai precisar acostumar. Não é não é a coisa mais legal do mundo. Não, não é, gente. Mas, assim, é necessidade. Eu penso, assim, o que usar a máscara hoje é uma questão da gente, de cuidado conosco. Não é mais o cuidado com o outro. É o quanto tu tem condições de cuidar da tua vida. Então, se tu pode, faça esse cuidado. E assim, ó, eu ontem, só para compartilhar contigo, o Detran do Rio Grande do Sul, liberou ontem a volta ao atendimento dentro das autoescolas no Rio Grande do Sul. Eu ontem fui atender, eu sou psicóloga em uma delas aqui, da dificuldade de explicar para a pessoa que estava em avaliação comigo que ela precisava se manter de máscara para mim poder atendê-lo. Porque para mim estava muito claro que eu ia atendê-lo com a máscara. E aí, no meio da avaliação, quando eu vi, ele já tinha tirado metade da máscara para baixo. Eu disse, senhor, por gentileza, coloca novamente a máscara. Ah, tá, desculpa. Então, assim, de quanto todos nós precisamos, quando a gente fala em fiscalização, não é fiscalizar, mas ajudar o outro a entender essa importância, né? Eu acho que é uma atitude cívica, né? Como você disse, não é o mais confortável, né? Até para reuniões, às vezes é difícil, a gente fica falando, aquilo entra e é complicado, as pessoas ficam mexendo, tem esse cacuete de mexer, de tirar, às vezes de não tampar o nariz, e nem percebem que estão colocando a mão na máscara, porque é um ato involuntário muitas vezes, né? Então a gente vai ter uma cultura, porque o brasileiro tem muita cultura do aperto de mão, do abraço, do beijo, isso tudo está sendo tolhido de uma forma muito rápida, né? Em outros povos isso não é tão acentuado, né? O povo japonês, por exemplo, tem um hábito muito grande de usar máscaras e de não cumprimentar encostando, né? Eles se cumprimentam sempre à distância, então é mais fácil para os povos asiáticos essa adaptação do que para os povos latinos, né? Mas essa situação de pandemia vai exigir realmente um pouco de sacrifício de todo mundo, né? E de todo mundo mesmo, né? Porque é uma pandemia mundial. Eu entendo que é um pequeno sacrifício, né? Eu acho que outras gerações antes da nossa foram impostos sacrifícios bem maiores, como ir para uma guerra, ir para uma trincheira. Então, acho que ficar em casa de máscara não é nada tão grave comparado com o que essas gerações anteriores sofreram, né, para a gente estar aqui. Então, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer hoje é cumprir certos protocolos para a economia não parar, né? E para as vidas serem salvas. Gente, muito bom. Assim, eu tô lendo, por gentileza, pessoal que está conosco, vi que o nosso ex-presidente Lucas entrou, o William também entrou, sejam todos muito bem-vindos. Queria pedir se alguém tem mais dúvidas, porque assim, ó, a gente tem um protocolo para seguir de orientações aqui, mas eu acho que é importante a gente poder responder as dúvidas que as pessoas em gerais têm, porque a gente é um pouco mais assertivo no que as pessoas realmente buscam. Então, tá com alguma dúvida, quer saber um pouco mais sobre esse novo modelo, esse novo decreto do governador, escreve pra gente aqui, porque a gente está com um especialista na área. Aproveita a consultoria de graça aqui, que a entidade está oferecendo para vocês, aproveita essa oportunidade para perguntar e para que a gente possa ir respondendo. A gente ainda conversava sobre teto de ocupação e teto de operação. Quer falar um pouco para nós sobre isso? Exato. Esse teto de operação, ele vai se dar, então, conforme as bandeiras, né, como eu falei, baseado no seu teto de ocupação, que é a sua metragem quadrada do estabelecimento, né? Então, mais um exemplo aqui que eu preparei. Salões de beleza na bandeira laranja, que é a bandeira que está hoje vigente em Santa Cruz do Sul. Pelo decreto estadual, a gente pegar um salão, digamos, que tenha 50 metros quadrados, que é o que eu fiz aqui o cálculo. Dividindo pelos 2 metros quadrados por pessoa, nós teríamos 25 pessoas. Multiplicando por 25%, teríamos 6 pessoas, entre atendentes e clientes dentro desse salão. Então, se você tem lá 2 atendentes, pode ter 4 clientes ali dentro, né? Se a bandeira fosse piorar, se ela for para vermelha ou preto, o salão vai fechar. Tá? Já está isso previsto no decreto. Se a gente piora de bandeira, nem a 25% ele não pode operar mais. Então, nesse ponto, ele é mais rígido se a gente mudar de bandeira do que o municipal. No municipal, ele não fecha, em tese, por enquanto, no decreto vigente, ele não fecha. Mas ele pode operar pelo municipal só 20% do PPCI. Né? Então, o seu PPCI, você empresário tem lá aquele plano, né, de prevenção contra incêndios, ele vai dar um limite, os bombeiros vão dar um limite ali de operação que o seu estabelecimento tem. Você pode ver isso lá no seu PPCI. Digamos que esse salão tenha sido estabelecido no PPCI que poderiam entrar 15 pessoas. Né? 20% disso, ele poderia atender 3
pessoas, né? 3 clientes. E aí é clientes pelo municipal, não é o geral. Então vejam que se tiver 2 profissionais, ele poderia estar com 3 clientes ali dentro, 5 pessoas ali dentro, e pelo estadual seriam 6. Então são critérios aqui não divergem tanto em metragem, porque é uma função para os decretos menos essencial do que alimentação, do que indústria, né? E por isso ainda podem operar, mas aqui, de novo, vai depender da metragem, vai depender do PPCI, do que diz no seu PPCI do seu salão, para se adequar, para ver se o municipal vai ser pior, vai ser mais restritivo, ou se vai ser o estadual, e você tem que aplicar o que for mais restritivo para o seu estabelecimento. Por isso que eu acredito, Fátima, que daqui a pouco os municípios vão acabar entrando no decreto estadual, ou seja, vão, dentro do possível, vão acabar indo para o decreto estadual, porque ele é mais dinâmico e fica muito difícil para as pessoas cumprirem 2 decretos ao mesmo tempo, né? Nós estamos nessa situação hoje porque nós temos 2 decretos vigentes, com critérios diferentes de interpretação, o que torna bem difícil. A gente tem que avaliar caso a caso e fazer o cálculo e ver, conforme o negócio, qual é o limite naquele momento, naquela bandeira, né? Então, eu creio que os municípios vão acabar entrando no critério estadual, que é um critério que foi criado por uma equipe científica, um comitê de estatísticos, de pessoal da saúde, pessoal da área da administração e economia do governo também entrou. Então, óbvio que o governo do estado tem uma equipe dentro dessa área que está ali fazendo isso, e pode realmente ser um decreto que vai ser de parâmetro para os municípios. E o que vai sobrar para os municípios regular depois é, por exemplo, horário de funcionamento e algumas coisas mais específicas, né? Mas não a metragem. Eu creio imagino que a maioria dos municípios vai se adaptar a isso para evitar que as pessoas tenham essa confusão de critérios que hoje complica bastante aí a vida, né, de quem quer operar, né? E até porque, assim, se a gente for pensar, as empresas menores devem ter um pouco mais de dificuldade, ou com menos assessoria, ou com menos... para poder acompanhar toda essa legislação e tudo isso que aqui está acontecendo, né? Lembrando, sim, que cada município tem a sua especificidade. Santa Cruz atende uma demanda específica, Caxias outra, enfim. Mas a gente precisa poder buscar os meios de informações confiáveis para poder fazer da melhor forma possível. É isso, né? Exato. A gente tem se desdobrado, né, a atender, por exemplo, dentro das assessorias jurídicas que a gente presta, a definir isso para os clientes, né? Porque realmente é um cálculo, às vezes, bem difícil de ser feito, conforme o caso, né? E eu acho que isso causa uma insegurança, às vezes, né? As pessoas, principalmente, como você disse, pequenas empresas que não têm uma assessoria, né, nesse ponto, acabam, às vezes, ficando perdidas e, às vezes, podem até estar descumprindo o decreto, não por má fé, mas por não estarem entendendo, às vezes, o que está ali, porque, realmente, para quem não é da área, é difícil. Até nós tivemos que parar. Domingo eu parei para estudar o decreto, fiquei horas lendo ele, vendo a live do governador para entender exatamente o que era. Então, porque é uma coisa novíssima, né? Então, assim, eu entendo que vai ter que se buscar mais segurança jurídica para as pessoas poderem se adaptar, e eu acho que vai poder, os governos vão ter que ter um pouco de flexibilidade nesse momento, de quando forem ao estabelecimento, a primeira medida ser uma orientação, né? Tipo, olha, talvez você interpretou aqui que podia pelo estadual, mas pelo municipal não pode. Eu creio que essa deva ser a orientação do poder público nesse momento, de não já ir multando a empresa ou já ir fechando a empresa, porque muitas vezes a empresa está fazendo aquilo de boa fé. Ela não, às vezes não entendeu, não teve possibilidade de parar tudo que estava fazendo para ir lá ler o decreto, para contratar alguém, porque nem tem condições ou porte para contratar uma assessoria, às vezes. Então, isso eu creio que os governos vão ter que ter flexibilidade, e se não tiverem, vai gerar discussões depois no âmbito administrativo, no âmbito judiciário, porque vão se aplicar medidas que daqui a pouco não são efetivas, que daqui a pouco vai se fechar um negócio que não era necessário, né? Se fechar justamente, às vezes, por uma má interpretação dos decretos, que realmente, como eu disse, são complexos, divergentes, às vezes, entre si. Então, estamos nessa situação aí de insegurança de saúde, insegurança psicológica, né? Porque as pessoas, às vezes, não sabem para onde ir, né? E jurídica também, porque as normas são conflitantes, né? Em alguns momentos são conflitantes. Sim.
E agora alguém falou que as pequenas estão sendo bastante afetadas, todas as empresas estão sendo afetadas. Eu penso Sim. que todo o negócio, toda a geração de riqueza, de alguma forma, está comprometida e vai passar por uma reestruturação e vai precisar pensar de outras formas. Independente do segmento, todos nós estamos sendo afetados de alguma forma. O que precisamos, eu entendo ter claro, é como vamos... Porque assim, o mundo que a gente conheceu não vai voltar a ser igual, né, doutor Leandro? A gente vivia num mundo que deixou de existir. Por isso da importância da gente seguir as regras, cumprir o que for determinado para que a gente, o quanto antes, possa voltar a esse novo mundo que está posto aqui. Então, se as regras do governador existem, se tu concorda ou se tu não concorda com o governo, com o Estado, sei lá, com o quê, isso não cabe a nós a discussão. Cabe a nós o cumprimento dela e o entendimento de poder fazer o melhor possível para minimizar os possíveis danos que vamos ter em relação a tudo isso. Exato. Eu acho que o Rio Grande do Sul, dentro de um contexto brasileiro, tem se mantido estável, né, no número de casos e de mortes por essa doença. Eu não sou médico, mas entendo que ainda estamos com uma certa estabilidade. E eu acho que esse decreto busca isso, manter a economia funcionando, né, sem ter que fazendo essas gradações de percentuais, de limitações de pessoas que às vezes complicam, mas que são necessárias justamente para evitar que se crie um cenário catastrófico que tenha que se fechar tudo, né? E aí realmente todos vão ser afetados, todas as empresas serão afetadas, em especial as pequenas, né? As pequenas sempre são mais afetadas em qualquer crise do que as grandes, porque as grandes geralmente têm caixa até para fazer readequações, né? Outra questão que se colocou recentemente, até a gente comentou um pouco antes, né, Fátima, é a questão da medida provisória 936, né, que foi também uma outra medida, essa agora do governo federal, né, que também possibilitou para as empresas, tanto pequenas, médias e grandes, ter mecanismos para evitar essa crise, né, como a suspensão do contrato de trabalho dos funcionários, desde que acordado, né, entre patrão e empregado, essa suspensão por até 60 dias, né? Pode também ser feita uma redução dessa jornada de trabalho em 25%, 50% ou 70%, né? Por até 90 dias. Então, essa medida provisória também é outra medida que ajuda, porque, por exemplo, digamos que eu esteja aberto num X percentual, mas eu não tenho volume para atender tanta gente, porque pode entrar menos clientes na minha loja ou no meu serviço. Eu posso ainda reduzir o meu pessoal sem demitir, suspendendo o contrato ou reduzindo a jornada dessas pessoas, né? Então, isso é um mecanismo também bem importante da gente comentar, que é essa medida provisória, que deve ser tornada lei em breve, ainda está no Congresso, mas já está valendo para as empresas, que é suspensão ou redução do contrato de trabalho durante esse período aí de pandemia, que pode ser 60 ou até 90 dias, né, conforme o caso. Né? Show de bola. Quando o assunto é bom, o tempo voa, né? Tu viu que a gente tá encerrando aqui, tá? O Instagram daqui a pouquinho nos derruba, tá? É bem legal, assim. Queria, em nome da entidade, agradecer, doutor Leandro, a tua contribuição. Eu vou lembrar a todos vocês que eu vou deixar salva, a gente vai salvar enquanto entidade a live por 24 horas aqui no Instagram da entidade, vou baixar ela e depois eu vou postar no link da comissão de RH para quem não conseguiu assistir ela, para poder assistir pelo YouTube mais tarde. Simplesmente agradecer a tua disponibilidade, agradecer novamente ao Neodonto e ao Wizard que nos ajudam a fazer esse evento acontecer. E eu queria que tu pudesse fazer as tuas considerações finais e para quem está conosco, que mandasse para o Dr. Leandro uma chuva de corações como uma forma de agradecimento a ele. Bom, Fátima, quero te agradecer a CI pelo convite, né, para participar dessa live. Acho que foi bem bacana para mim, um modelo novo, né, da gente conversar, de atingir as pessoas em casa, né, ou no seu ambiente de trabalho. Eu estou à disposição também depois, se alguém quiser me adicionar aí no Instagram e mandar uma dúvida por meio da Direct, que a gente não tenha tido tempo de responder hoje, ou que a pessoa vai ver depois do vídeo. Estou à disposição, podem mandar as perguntas, no que eu puder responder e puder ajudar, eu vou estar respondendo ali por esses canais de comunicação.
Estou à disposição aqui pelo Instagram para o que precisarem, tá bom? Obrigado. É isso, então assim, lembrando, doutor Leandro, fica comigo aqui ainda, assim, a gente está pensando em outros modelos, a Comissão de RH tem esse intuito, que como eu disse para vocês, que é compartilhar conhecimento. A Débora, querida nossa diretora, também aqui conosco. O nosso intuito é compartilhamento de informações, então se alguém tem alguma outra dúvida, o doutor Leandro acabou de se colocar à disposição, olha que riqueza isso, essa possibilidade. Pensa comigo assim, Fátima, falta tal tema para a comissão de RH, acho que a gente, enquanto RH, precisa saber mais isso, mais aquilo. Manda para mim, manda para a CI, a gente conversa muito enquanto diretoria, porque realmente o nosso intuito é manter a cidade, o nosso local bem. E vamos lembrar de uma coisa super importante, quem está comprando, quem está fazendo alguma coisa, compra local, ajuda os nossos comerciantes locais aqui, ajudem os nossos negócios locais, porque todos nós precisamos passar bem por esse momento. E assim como a gente está contribuindo com conhecimento, se tu puder contribuir, contribui aqui, porque nós precisamos manter a nossa cidade como ela sempre foi, como um lugar de crescimento, uma cidade próspera e de desenvolvimento. Doutor Leandro, nossa gratidão enquanto entidade, fica aberto o Instagram da entidade para dúvidas, fica aberto o meu Instagram, que é Fátima Guellen, fica aberto. Diz teu Instagram aí para o pessoal também, por favor, quem seu... Pode falar, Leandro, assim. Leandro, embaixo ali, underline. É o hífen, né? Aquele underline, obrigado. Underline. Conzen, underline Stein, isso. Leandro, underline Conzen, underline Stein. Então, também quem quiser, muito bem. Se quiser mandar por aí, eu estou à disposição. Show de bola, muito obrigada a todos vocês. Estou salvando a live para quem ficou, não conseguiu assistir ela online conosco. Muito obrigada, excelente dia para ti e vamos juntos, porque eu tenho dito para todo mundo, tem dito que a gente não tá que a gente está no mesmo barco, a gente não está em barco nenhum junto, não, a gente está todo mundo na mesma tempestade. E sabe o que tem mudado, doutor Leandro, que eu tenho conversado com as pessoas, é que todos estamos na mesma tempestade e não no mesmo barco. Sabe por quê? Porque o teu barco foi tu que construiu. O teu barco foi tu que construiu diante das tuas necessidades, diante da tua capacidade de buscar conhecimento. Então, se tu tá buscando conhecimento, tu tá fortalecendo o teu barco. Se tu tá buscando ser melhor, tu tá fortalecendo para passar por essa tempestade de uma melhor forma. Minha gratidão à entidade por ter me permitido estar aqui. Muito obrigada a ti, Leandro. E nos vemos num próximo momento. Valeu!